pra você, está começando o Globo Esporte. Daqui a pouco tem uma história de amor envolvendo uma jogadora de vôlei com um ídolo do futebol do Fluminense. Também a história do menino Caio, que vendeu doces com a mãe nas ruas do Rio para viajar e ser campeão do mundo de jiu-jitsu. Mas eu começo falando de Flamengo. Depois de uma temporada apagada em 2022, Everton Cebolinha tem tido cada vez mais oportunidades. Custou caro, eu diria bem caro para temperar o ataque rubro-negro. Ano passado, o Flamengo acertou a contratação do Everton Cebolinha. O valor total do negócio, dependendo de algumas cláusulas, pode chegar a 87 milhões de reais. Sem dúvida, foi um reforço de peso. Ele surgiu no Grêmio como um atacante veloz, insinuante, driblador. Chegou à seleção por causa dessas características, mas a melhor versão dele pouco apareceu no Flamengo. Na atual temporada, parece adaptado ao clube, aos companheiros. Inclusive, é o jogador que mais entrou em campo, seja como titular ou reserva. Nesse pacote de atuações, o curioso é que o atacante Cebolinha tem sido mais escalado em outras posições. Teve na ala esquerda, como no Fla-Flu, quando marcou um golaço. E no último jogo contra o Vasco, ele atuou na ala direita. Mas aí, a mistura do Vitor Pereira não deu muito certo, não. Ele tem trabalhado todo mundo, ele tem passado isso, ele tem as ideias dele, a gente está convicto das ideias dele. A gente está tentando colocar em prática o mais rápido possível para obter os resultados. Ao todo, pelo Flamengo, já foram 47 partidas, 8 assistências e apenas 4 gols. Tem contrato até o fim de 2026. Portanto, ainda há bastante tempo para o Cebolinha mostrar que vale quanto pesa. É um time com carinhas já bem conhecidas dos tricolores. Nino, André, Ganso, Arias, Cano. Eles formam uma base que vem sustentando o trabalho de Fernando Diniz desde o ano passado. Ao redor deles, chegadas e saídas, como a mais recente do William Bigode, que foi para o Atlético Paranaense. Foi a 11ª saída de um elenco que passou por uma grande reformulação para essa temporada. São muitas caras novas. Até agora, o Fluminense contratou 10 reforços para 2023. Além disso, o clube optou por liberar alguns nomes contestados pela torcida, como Wellington, e vieram reforços como Pirani e Keno, que vem ganhando cada vez mais espaço com Fernando Diniz. Eu acho que o Fluminense foi muito bem no mercado, né? Keno é um jogador que dava para ele a velocidade que o Luiz Henrique dava anteriormente, né? E isso foi uma perda muito grande que o Fluminense teve. Diniz ainda vive a expectativa pelas estreias do experiente Marcelo e do Lelê do Volta Redonda, vice-artilheiro do Carioca com 13 gols. Novos elementos para um treinador que em abril vai completar um ano no cargo, quem sabe com o título carioca. Perseverando o nosso Caio, boa sorte para ele na vida, né? E o Vasco, hein? O Vasco só tem um Brasileirão agora no calendário, né? Até o início do campeonato, o clube vai em busca de reforços para poder ajudar o técnico Maurício Barbieri. São pouco mais de 3 meses de trabalho. O técnico Maurício Barbieri já passou pela fase inicial do projeto, começou a tocar a obra. E agora a torcida está ansiosa pela evolução desse Vasco versão 2023. A gente sabe que o Vasco não está pronto, não está com a porta fechada, não tirou a plaquinha de reforma ainda, está lá ainda. Falta menos de um mês para o início do Brasileirão e como até lá o Vasco não vai ter nenhum jogo oficial, o foco agora está nos treinos e na busca por reforços. A janela de transferências fecha daqui a menos de 2 semanas, no dia 4 de abril. Depois disso, o clube só vai poder voltar a contratar na janela do meio do ano, em julho. As prioridades são um volante, um lateral esquerdo, um meia de criação e 2 atacantes. Barbieri já demonstrou preocupação com o aproveitamento das finalizações. O time tem falhado na hora de marcar os gols, inclusive em cobranças de pênaltis. Desde que o treinador chegou, o Vasco contratou 13 reforços, só 2 para o ataque, o meio-atacante Orediano e o centroavante Pedro Raul. Levar toda a falta de efetividade só por essa questão não seria justo, né? E a ideia é sempre que a gente entender que tem algum jogador que possa nos ajudar, seja nesse setor que você citou até em outro, e que a gente tem possibilidade de trazer, é trazer. O Vasco segue se reconstruindo.
um passo de cada vez. Senhor Luiz Castro e a trupe alvinegra estão acostumados a bater perna esse ano, hein? A caravana Botafogo já disputou 7 jogos longe da cidade do Rio de Janeiro. Tendo o mando de campo, por exemplo, foi jogar em Cariacica, no Espírito Santo, contra o Brasiliense pela Copa do Brasil. Infelizmente, e passando um bocadinho despercebido a muita gente, temos viajado constantemente. Somos uma equipa desde que começou a época que ainda não parámos, porque não temos casa. O principal motivo para tanta viagem é a troca do gramado da casa do Botafogo. A previsão é que o time volte a atuar no estádio Newton Santos no mês que vem. Em 2023, só uma partida foi realizada aqui. Na estreia do Campeonato Carioca, derrota para o Audax. Além de futebol, constantemente o estádio vai receber shows a partir de agora. É parte do planejamento do Botafogo versão Sociedade Anônima do Futebol. Uma linha de negócios que não existia antes, e todo esse dinheiro que é convertido, né, que a SAF gera, ela pode depois reinvestir em futebol. Nesses primeiros meses, o Botafogo mandou alguns jogos na Ilha do Governador, no estádio Luso Brasileiro, mais perto da torcida carioca. Mas nem sempre isso foi possível. Por causa da confusão no clássico contra o Flamengo, na 9ª rodada do Carioca, o clube perdeu 2 mandos de campo. Vai terminar de cumprir essa punição no jogo contra a Portuguesa, segunda-feira na Taça Rio. E a partida será em Volta Redonda. Aí, a turma de Castro vai pegar a estrada mais uma vez. Boa tarde. Ah, o Amorelinho.